Oi, boa noite. Olá, tá me ouvindo bem? Tô vendo direitinho, sim. Ótimo. Quanto tempo, hein, Ju? Muitos, né? Muito tempo. Que Legal, legal essa participação, né? Depois de tanto tempo. é verdade. Legal mesmo. Vamos fazer mais. Vamos sim. Quero te agradecer por ter aceito esse convite. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso para quem estiver nos assistindo. Tá dando para ouvir direitinho? Parece que tá um eco na minha voz, Eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. Você tá? tá me ouvindo bem também? Tá tudo Tô te ouvindo bem? O limpinho. pessoal que tá entrando, responde pra gente se tá tudo bem, se estão ouvindo direitinho. Denise, Pri, Ah, já tô vendo uma galera que eu conheço aqui. Obrigada, hein, gente? Essa hora da noite, pessoal aqui. Bia, Vanderlei. Boa noite, pessoal. Tá tudo direitinho? A gente pode começar? Acho que A Bia está tá, respondendo que sim. né? Qualquer dificuldade ou noção, vocês podem informar para a gente, tá bom? Isso, Deixa eu ajeitar só a minha câmera. beleza. A gente começar. Então, pessoal, nós marcamos essa live para conversar um pouquinho a respeito do Enem, né? Mais especificamente a respeito de ansiedade, né? Todos os jovens que estão prestes a realizar as provas do Enem, eles naturalmente, né, ficam bastante ansiosos, não apenas por conta da necessidade de tirar uma nota razoável dentro do curso, né? Dentro da nota de corte do curso que ele escolheu, ou que ainda vai escolher, né? Porque muitos deixam também para escolher a área só depois que sai o resultado, né? De acordo com a quantidade de vagas. E realmente esse tema que foi proposto para a Isabelle falar um pouquinho é bem interessante, como ela é psicóloga clínica, ela vai poder desenvolver bem. E o tema que a gente estabeleceu para essa live, essa conversa, né, esse bate-papo, é como lidar com a ansiedade com as crenças disfuncionais às vésperas do Enem. Vamos ter uma hora aí de live. Quando chegar mais no finalzinho, quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários. E aí a gente tenta ver se a Isabelle consegue, né, responder a tempo todas. Se porventura até o final alguma ficar sem resposta, a gente consegue responder pelo privado mesmo, né? Pelo direct depois, em outra oportunidade. Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo que está chegando, que está participando com a gente. Que seja bem proveitosa essa conversa para vocês. E depois a live vai ficar gravada, vocês também podem repassar para outras pessoas que não tiveram oportunidade de participar aqui com a gente. Então, eu quero passar a oportunidade para a Isabelle falar um pouquinho sobre ela, se apresentar, falar como foi a sua formação, a sua experiência na área da psicologia. Então, eu e a Juliana, a gente fez faculdade junto, né, Ju? E depois que a gente concluiu a faculdade, seguimos por caminhos diferentes, né? Eu sempre fiz essa área clínica mesmo, e eu fiz uma especialização em terapia cognitivo comportamental e é a abordagem que eu trabalho, né? Que eu atendo os meus pacientes. Então, meu trabalho é todo aí em consultório, né? Em clínica e dentro dessa abordagem cognitivo-comportamental. Já tem mais ou menos uns 10 anos, né, Ju, que a gente formou. Foi Então, mais ou 2019, eu acho. 2009, menos, aliás. 2009, né? Então, é todo esse tempo aí que eu venho atuando nessa área. Meu consultório fica em Campo Grande, né? E agora, com a coisa da pandemia, a gente acaba que ampliou muito o atendimento online, né? Então, eu fico nessas duas modalidades, tanto o presencial quanto o online. Legal. Depois, quem quiser pode seguir a Isabelle, e aí com certeza vai conseguir acompanhar melhor o trabalho dela, ela posta bastante coisa interessante. Tem mais gente aqui chegando, Drica, Giovana, Júlio César, Flavinha, Natália.
Ana Júlia, Thaís. Legal. Então, Belle, por que você escolheu a psicologia como profissão e como foi essa identificação com essa área? Na verdade, foi uma grande coincidência. Eu não, quando eu estava terminando o ensino médio, né, não era a profissão que eu imaginava que eu iria seguir. Eu pensava em fazer odontologia. E aí uma amiga, né, a gente, claro, como todo jovem que está terminando o ensino médio, a gente está sempre com aquela dúvida, né? E aí uma amiga falou, caramba, por que você não faz psicologia, né? Eu acho que combina tanto com você gosta de conversar, você é boa ouvinte, gosta de ler, acha a sua cara. E ela que me acendeu essa ideia da psicologia, né? E aí eu falei, caramba, realmente, a Andrea tá falando que o meu som tá baixo. Vocês estão me ouvindo? Será que deu problema aqui no meu fone? Tá conseguindo me Para mim ouvir? tá normal, tô ouvindo bem. Tem mais alguém que Daí, me... o meu também tá baixo ou só o da Belle? Diga aí, gente, se o meu áudio tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir. Qualquer coisa eu troco o fone aqui. Ou talvez é o meu celular também, pode ser. Ah, o pessoal falou que tá ouvindo. De repente alguma coisa no da Andrea. Ah, E pode aí, ser. né, eu fui procurar, né, fui buscar as faculdades de psicologia para começar a estudar para o vestibular. Fiz cursinho, né, para fazer o vestibular e tudo, mas acabei desistindo um pouco dessa ideia de pré, foi algo que me demandava muito, né, e na época eu já trabalhava também, então eu trabalhava o dia todo, ia para o cursinho, e eu acabei optando pela faculdade particular. E aí não tinha o curso de psicologia aqui em Campo Grande na época, né, há 10 anos atrás. Hoje acho até que tem a Unisuam, mas na época não tinha. E aí eu fui fazer história, porque era uma das matérias específicas, né, para o curso de psicologia. Fiz Uhum. história, fiz os períodos de história, mas não teve jeito. Eu realmente queria fazer psicologia. E aí, na primeira oportunidade, eu acabei encontrando a faculdade que a gente se formou, né, que foi a Celso Lisboa, que Sim. estava no caminho do meu trabalho. E fiz lá longos 5 anos de psicologia e não me arrependo, né, por nenhum momento, e agradeço muito essa amiga ter tido essa sacada, né, de mostrar para mim uma habilidade que eu nem imaginava que tinha, mas sou muito feliz tendo escolhido essa Uhum. profissão. É bem importante a gente ter pessoas ao nosso redor que nos ajudem a compreender também quais são as nossas habilidades, né? Os nossos pontos fortes, porque isso também nos ajuda a direcionar um pouco melhor qual área que possa ter um pouco mais a ver com os nossos interesses, né? E aí quer dizer, então, que de um primeiro momento você pensou na odontologia, mas resolveu iniciar o curso de História e também não seguiu, mas Psicologia você se apaixonou. Sim, sim. Para você ver, né, assim, o jovem, ele tem tanta ansiedade em escolher a carreira certa, né, nessa primeira tentativa do Enem, e muitas vezes isso acontece, né? Às vezes a gente começa por um caminho e depois a gente descobre, né, que não era aquele caminho e isso não é nenhuma grande catástrofe, né? Muito pelo contrário, eu acho que todas as experiências que eu vivi foram válidas. Até penso um dia, quem sabe, né, quando tiver prestes ali a me aposentar, em voltar e concluir o curso de História, né, não mais para trabalhar com isso, mas por gostar mesmo do assunto. Então, eu Uhum, acho que essa ideia também de que a gente precisa escolher o caminho certo na primeira oportunidade, na primeira tentativa, também não faz tanto sentido, né? É legal quando você consegue fazer isso, mas também uhum, não é uma grande catástrofe, né? Se você precisar caminhar um sim, pouquinho mais até chegar lá. sim, com certeza. E muitas pessoas entram até em depressão, né? Porque iniciaram um curso e perceberam que não é bem aquilo que faz sentido para os interesses, para o projeto de vida. E aí o fato de pensar em ter que reiniciar um curso de repente, ou mudar de curso, né? O que seria na maioria dos casos, e até muita gente não sabe, mas dependendo da mudança de curso, até dá para aproveitar algumas disciplinas, né? Mas muitas pessoas realmente elas resolvem até parar de vez porque não admitem o fato de terem
errado nessa escolha, né? Sim. Ou talvez nem errado, né? Assim, dependendo, nem considero que tenha sido um erro, mas às vezes era o que dava para fazer no momento, né? Sim, sim. Então, por exemplo, no meu caso, o que dava para fazer era história. Não tinha faculdade de psicologia perto e ainda que tivesse, o curso era muito caro, né? Na época eu não tinha condições de pagar. Então, história era um curso que estava ali acessível, né? E entre fazer história e não fazer curso nenhum, né? Eu achei que esse era um caminho que era mais interessante. Então, às vezes, a gente também faz o que é possível com aquilo que a gente tem. Inclusive, a minha Uhum. ideia era essa, né? Eu pensei, bom, eu me formo em História, é um curso relativamente rápido, né? E que eu consigo pagar. E depois, já trabalhando e ganhando mais, eu vou ter dinheiro para fazer aquilo que eu realmente quero. Então, às vezes, a gente também precisa trabalhar um pouco aí com essa resolução de problemas, né? E não desistir Uhum. porque as coisas não estão 100% dentro das suas expectativas, né? Do que você queria. Isso também é importante. É verdade. E já que a gente entrou nesse assunto ansiedade, né? Onde muitos jovens estão vivendo isso até de maneira aflorada, de repente, porque já estamos às vésperas aí das provas do Enem, 21 e 28 de novembro, se não me falha a memória. E fala um pouquinho pra gente, então, o que é a ansiedade, Belle? Então, a ansiedade ela é uma emoção natural, né? Ela é uma emoção responsável por nos avisar de um perigo, né, iminente e que a gente precisa dela para sobreviver. Então, a função da ansiedade é acionar na gente um modo de luta ou fuga, né? Então, se a gente for parar para pensar assim, o que acontecia lá na época dos homens das cavernas, né? Basicamente, a função dessa emoção era proteger esse indivíduo. Então, imagina que esse indivíduo estava lá na floresta, né? E poderia a qualquer momento chegar um predador, né? Um leão, por exemplo. Imediatamente a ansiedade era acionada e com isso ele se preparava para rapidamente se preparar para lutar ou para fugir. O que acontece é que o cérebro ele não sabe diferenciar exatamente o que é um perigo real do que é um perigo imaginário, né? Então hoje que a gente não tem mais leões por aí, né? Os nossos medos, os nossos perigos, eles são outros, né? Como, por exemplo, a escolha da profissão, medos em relação ao futuro, né? Então, a gente começa a imaginar alguns perigos que podem acontecer ou não. O que acontece é que com a ativação dessa emoção, que vem da interpretação que a gente faz das situações, né? A gente começa a ter sintomas físicos. E é aí onde entra, por exemplo, os ataques de pânico, né? Que hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, né? Que tem crise de ansiedade ou ataque de pânico, que é aqueles sintomas desagradáveis de taquicardia, de sudorese, de tontura, de falta de ar, né? Então, todos esses sintomas, eles acontecem porque provavelmente a gente começou a ter um pensamento automático, né? A gente começou a ter uma interpretação de uma situação que remete a gente a perigo. E com isso, o nosso córtex, né, pré-frontal, que é aí um dos mecanismos que estão envolvidos, né, nessa função de ansiedade, ele é acionado e como uma forma de proteger a gente, essa descarga emocional, né, ela vem com tudo. Uhum. Então, como a gente tem essa dificuldade de dizer para o cérebro que aquilo que a gente está imaginando, na verdade, não é um perigo real, e sim um perigo imaginário, a gente pode chegar a ter aí uma crise de ansiedade ou ataque de pânico, né? Então, assim, a emoção é uma emoção natural, é uma emoção bacana, boa, necessária, porém, quando ela está desregulada, né, ela se torna aí um problema na vida de muita gente. É verdade. E, assim, hoje em dia nós temos visto muitos casos, né, de pessoas com crises de ansiedade, assim, independente de idade, de estado civil, de condição financeira, né, de religião. E o que você considera, assim, que possa estar contribuindo nos dias de hoje tantas crises de ansiedade, assim, num nível tão exacerbado?
Eu acho que hoje existem dois fatores que talvez, né, colaborem para isso. O primeiro é o conhecimento, né? Acho que hoje a gente tem muito mais conhecimento do que é uma crise de ansiedade, né? Da função dessa emoção, coisa que há tempos atrás a gente simplesmente não sabia identificar, né? A gente não sabia dizer, estou tendo uma crise de ansiedade, né? Ou esse pensamento que eu estou tendo aqui está sendo catastrófico porque sou uma pessoa ansiosa, né? Então, hoje, a gente tem muita informação, o que leva aí a um maior quadro de possibilidades de diagnóstico também, né? Uhum. Fora que a vida anda mais corrida. A gente tem mais informação, mas com isso a gente também tem mais ansiedade, né? Porque tem um lado bom e um lado ruim dessa história. Então, tipo, na nossa época, que nem tem tanto tempo assim, mas vai, há 10 anos atrás, a gente talvez não tivesse tantas opções, tantas oportunidades, né? Tantas escolhas, e hoje a gente tem. Né? Então, assim, quando a gente tem muito conhecimento, muita informação, muito estímulo, a pressão aumenta. Né? E com isso, essa interpretação de posso estar escolhendo errado, e se, né? E se isso, e se aquilo, vai aparecer com uma frequência maior também, né? E agora também nessa Uhum. fase pandêmica, né, hoje eu acho que isso aumentou muito, porque a pandemia gerou na gente muitas incertezas, muito medo, o que também colabora aí com a ansiedade, né? É verdade. A Flavinha está colocando uma observação aqui. Vida acelerada, a gente quer dar conta de tudo. É verdade, isso aí. A gente quer dar conta de tudo, né? E a gente também, além de querer dar conta de tudo, a gente tem uma tolerância um pouco baixa quanto à incerteza. Então, a gente, além de querer dar conta de tudo, a gente também quer ter a resposta para tudo, né? A gente também quer ter tudo sob controle, e isso vai aumentar aí o nosso nível de ansiedade também. Uhum. E muitas vezes nós até somos tolerantes com as outras pessoas, né? Mas com a gente mesmo não. E aí gera mais angústia, né? Com certeza, com certeza. Aí tem um comentáriozinho aí para você. E quais os sinais de ansiedade que você poderia assim, pontuar para as pessoas consigam identificar se está ainda nesse nível, digamos, como um parâmetro normal, entre aspas, né? Necessário, né? Acho que a palavra mais adequada seria essa. E quando ela já precisa de uma atenção especial, inclusive fazer terapia, enfim. Ter um cuidado, né? É Mais sempre. delicado. Pode falar. Precisa sempre verificar a frequência e a intensidade, né? Então, assim, a ansiedade é uma emoção normal, assim como o medo, assim como a raiva, assim como a alegria, né? Mas quando ela está numa frequência e numa intensidade muito grande, que já está gerando prejuízo no seu funcionamento, é hora de você buscar uma avaliação aí com psicólogo, né, ou com psiquiatra. Então, assim, não é comum que a gente passe quase que todos os nossos dias, né, ansiosos, preocupados, tensos, né? Não é comum que a gente tenha crises de ansiedade com frequência. Então, se isso está acontecendo, né, com uma frequência aí muito grande e com uma intensidade muito desconfortável, está na hora de procurar ajuda. É verdade. Quem entrou aqui? Pastor Carlos Barbosa. Ana Paula Queiroz, olha, Era professora, Ana Paula? professora, olha, eu não sei se eu já te falei isso, Ana, mas eu me apaixonei pela orientação profissional também com as suas disciplinas na faculdade. Maravilhosa. Legal, legal. Eli Pontes, bacana, entrou bastante gente. Então, velho, você como psicóloga clínica atende pessoas assim com diversas demandas, né? Muito além do tema ansiedade. Então, fala para o pessoal um pouquinho assim, qual a importância da psicoterapia na vida das pessoas para a promoção da saúde mental, né? Eu acho que hoje, né, a gente está num momento muito bacana em relação a essa conscientização a respeito da psicologia, né? Até pouco tempo atrás, acho que os tabus acerca disso
eram muito grandes, né? Então, psicologia era visto como coisa de louco, né? E tudo mais. Hoje não, hoje a gente entende que a terapia, né? Falando aqui da psicologia clínica, a terapia, ela é justamente para ajudar a gente, muitas vezes, a prevenir determinados transtornos, né? Não necessariamente só quando a gente já tem um transtorno estabelecido. Então, eu penso que se a gente tem dente, a gente vai ao dentista, seja para tratar um problema que já está ali incomodando, seja para prevenir um problema, né? Então, a mesma coisa acontece com a terapia. A gente pode ir para a terapia porque, de fato, a gente tem um problema que está ali, né, atrapalhando a nossa vida, trazendo prejuízo para o nosso funcionamento, como a gente também pode ir para a terapia no sentido de ter um autoconhecimento, entender o nosso funcionamento, né? E com assim, a TCC, ela é uma terapia mais voltada para objetivos, né? Então a gente sempre tem metas assim mais estabelecidas, né, para alcançar. Mas existem outras abordagens da psicologia que já trabalham um pouco mais com o autoconhecimento mesmo, né? Então, eu acho que, claro que a gente é suspeito para dizer, mas eu faço terapia desde os 18 anos, né? Ou seja, algo que eu iniciei até antes da faculdade, faço até hoje, né? Claro, com meus períodos de pausa, mas é algo que eu acredito que é essencial para o ser humano, né? Claro que algumas pessoas precisam, né? De uma maneira muito mais grave e realmente muito mais necessária. E outras pessoas podem fazer essa escolha, mas é uma experiência bacana que eu acredito que vale a pena passar. É verdade. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem, eu já tentei fazer terapia, mas não funcionou, né? Geralmente as pessoas pontuam dessa forma. Eu fiz terapia, mas não funcionou, não deu certo, eu não vou tentar novamente. Mas, assim como em qualquer profissão, né, tem a questão da identificação, tem o bom e o mau profissional, enfim. Mas as pessoas também esquecem que tem uma parcela de responsabilidade em cada um, não é só no profissional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. A terapia, né, ela é uma parceria. Então, o psicólogo ele vai entrar com todo o conhecimento que ele tem, com todo o estudo, né, com todas as técnicas, e o paciente ele vai entrar com todo o comprometimento, né, que existe ali dentro dele. Então, eu acredito, né, que seja 50%. E, claro, tem que haver um processo de identificação, né? Eu gosto muito de, numa primeira sessão, que é uma sessão de entrevista, né, que essa pessoa ela fique à vontade para avaliar se houve essa identificação, né? Se ela se identificou com aquele terapeuta, porque existem flores de todas as cores, né? Então, eu acho que você pode escolher a sua terapia, a sua abordagem, o seu psicólogo, né? De acordo com aquilo que combina com o seu estilo de vida, enfim, com tudo que é valioso aí, importante para você, né? Aquilo que combina com seus valores, né? Que vai de encontro com seus valores. Então, é uma parceria, a gente forma uma aliança. Então, é 50% de cada um. O psicólogo vai entrar fazendo ali o melhor que ele pode, com o conhecimento que ele tem, mas o paciente ele precisa também estar implicado nesse processo, né? No caso da TCC, a gente tem os planos de ação, que são uma espécie de tarefa de casa que a gente combina entre uma sessão e outra, né? E o paciente ele precisa estar ali, né? Implicado naquilo, comprometido com aquilo, com as presenças, né? Com o tempo de sessão, porque senão, de fato, não vai funcionar tão bem quanto poderia, né? E no dia a dia também, né? Refletindo sobre o que foi conversado, né? Claro. E colocando em prática também, né? Sim, sim. A sessão de terapia acontece também entre uma sessão e outra, né? Não só naqueles 50 minutos em que você está ali no consultório. Ela também continua acontecendo entre aquela sessão e a próxima. Então, a gente precisa dos insights que acontecem entre essas sessões. É verdade. A Pri fez uma pergunta aqui, você quer responder agora ou quer deixar para o finalzinho? Vamos deixar para o Ela final? colocou. A gente responde todas, né? Acho melhor. Tá. Deixa eu anotar aqui, Pri. Beijo, Tainá. Beijo, Bia.
Considerando, então, o pessoal que está ansioso aí para a prova do Enem, que recursos você considera importantes na prevenção das crises de ansiedade? Sim, tem uma estratégia muito legal chamada Calme-se. Quem puder, né, dar uma olhada, do Bernard Ranger, só colocar aí no Google estratégia Calme-se, que vocês vão ter ali um PDF sobre essa estratégia, que eu acho que é uma ferramenta valiosa para que você evite um ataque de pânico na hora, né, de estar lá fazendo a prova. Exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, como a respiração diafragmática também é algo bem importante, né, do estudante aprender a fazer antes da prova, para já ali durante a prova ou nos momentos que antecedem. Coisa importante sobre a ansiedade é que a ansiedade, ela é como uma onda, né? Então, ela tem um tempo de duração. E a gente precisa aprender a surfar nessa onda, né? O que acontece é que a maioria das pessoas, por não ter esse conhecimento, elas acabam não esperando o tempo dessa onda, né? Então, esse desconforto desses sintomas físicos, eles duram em média de 15 a 20 minutos, né? Então, depois disso, você vai voltar para o seu estado normal, né? Isso vai passar. Então, minha dica é essa. Entrem aí no Google depois da live, ou então lá no meu Instagram tem um destaque chamado Ansiedade, que tem todas essas dicas. Mas busquem Estratégia Calme-se, do professor Bernard Ranger, e Respiração Diafragmática. São duas coisas que vão ajudar bastante. Isso pensando em estratégias comportamentais, né? Agora, se a gente for pensar nessa parte cognitiva, né, que é a parte relacionada ao pensamento, aí a gente precisa avaliar os pensamentos que a gente está tendo em relação ao Enem, né? Então, assim, o que você está pensando, né? Será que você está catastrofizando? Será que você está vendo o Enem como a única oportunidade de seu futuro dar certo, né? Será que, de repente, tem coisas aí que o seu pensamento está colocando uma lente de aumento nesse perigo, nesse medo, né? Que não corresponde à realidade das coisas? Então, eu acho que tem que investigar isso, os pensamentos e as estratégias comportamentais que vão ajudar bastante aí a não ter uma crise de ansiedade, por exemplo, na hora da prova. Bacana. E o que você acha que gera mais ansiedade no jovem? É a cobrança de ingressar no nível superior, né? E no caso do Enem, de ter uma boa nota de corte, ou a necessidade de escolher uma profissão e não dar certo, enfim, se frustrar, não conseguir emprego, né? São muitas as questões que geram ansiedade no jovem, né? Mas qual o ponto que você acha que gera mais aflição? A nota do Enem em si ou a escolha da profissão? Pela minha prática clínica, eu acho que isso está bem empatado, né? Eu atendo jovens que têm essa questão, né? Que às vezes até indico para você conseguir ajudá-los. Eles têm essa questão de não saber, né, que profissão seguir, o que escolher, se aquela profissão que eles escolheram de fato é a que eles vão gostar, né? E eu tenho também toda essa preocupação em relação ao desempenho, a nota, né, que eles vão alcançar, se eles vão conseguir a nota de corte para passar ou não. Então, eu acho que está bem empatado, hein, Júlio? Acho que não dá É para escolher verdade. um vencedor, não. Acho que os dois estão aí caminhando juntos, né? É verdade. E, no geral, toda a escolha nos gera uma certa ansiedade, né? Uma expectativa, seja na fase adulta ou jovem, né? E ainda mais na fase adolescente, que está vivendo tantas mudanças, né? Com mais essa, né? Acho que eles ficam mais desesperados ainda. É quase desumano, né? Você pegar um jovem aí de 16, 17 anos e querer que ele tenha certeza da profissão que ele vai seguir pro resto da vida. É uma escolha, né, que a gente, com essa idade, muitas vezes ainda não tem condição de fazer. Assim, é um risco, né? É uma aposta. E eu acho que a ansiedade tem muito a ver com isso também, né? Com a nossa capacidade de tolerar a incerteza, de fazer essas apostas, de arriscar. Uhum. Então, acaba que
o jovem muitas vezes acaba procrastinando, acaba evitando passar por esse processo, porque ele pensa que ele precisa ter 100% de certeza. E não é certeza. Você só vai saber realmente se é de fato aquilo quando você começar a estudar, né? Quando você começar a estagiar, aí sim você vai. Mesmo assim, nem sei se tem 100% de certeza. Acho que todo mundo, em algum momento da profissão, passa aí por uma pequena crise existencial, né? Se deveria realmente fazer aquilo pro resto da vida ou não. Mas a gente tem menos chance de errar. Mas eu acho que a gente tem menos chance de errar quando a gente experimenta, né? Essa coisa de ter certeza no campo das ideias não é uma expectativa realista, né? Uhum. Na orientação profissional, a gente tenta aproximar o máximo possível, né, do projeto de vida, expectativas, interesses, habilidades, mas a gente sempre tenta mostrar para eles que não é a única possibilidade. Inclusive, a gente ajuda os jovens a perceber que existe mais de uma possibilidade de profissão. Às vezes eles chegam com a ideia de que só existe uma profissão que vai dar certo, e aquela pessoa, eu conheço uma pessoa que se deu bem na profissão X, é nessa que eu vou também, porque com ele deu certo, comigo também vai. Na verdade, não é bem assim, né? Então, existem muitas coisas envolvidas, né? Sim, e esse seu trabalho é extremamente importante, porque você ajuda a essa pessoa a identificar e também a conseguir eliminar as profissões que têm quase que 90% de chance de não ter nada a ver com aquela pessoa, porque muitas vezes, né, quando ela entra nessa, eu vou fazer tal profissão porque dá dinheiro, né, eu vou fazer tal profissão porque a minha família gostaria muito que eu seguisse por esse caminho, são coisas que muito possivelmente vão dar problema. Então, quando você passa por esse processo, eu acho que você elimina, né, muitas possibilidades de coisas que não teriam nada a ver com você e se aproxima bastante daquilo que de fato tem a ver com a sua personalidade, de fato tem a ver com os seus valores. E aí você consegue fazer uma decisão muito mais acertada, né? E com muito menos chance de errar. Eu acho que talvez esse seja o ponto, né? O ponto não é você ter 100% de certeza. O ponto é você buscar errar cada vez menos, né? Mas 100% de certeza é uma expectativa que não dá pra gente ter em quase nada na vida, né? Até porque dentro de cada profissão também tem possibilidades, né? Por exemplo, a psicologia não é só a psicologia clínica. Tem mais de 10 possibilidades. Então, às vezes a pessoa escolhe o curso de psicologia e depois também que vai escolher, né? Foi o meu caso também. Que a área vai desenvolver, vai investir mesmo, né? Então, isso também é uma coisa que eles não sabem, né? Muitas vezes eles acham que basta escolher ali a profissão e tá tudo certo. Não. Depois ainda tem mais escolhas a serem feitas, né? Ter o conhecimento, né, mais aprofundado sobre cada profissão também é essencial. Você ter alguém de referência, né? Que às vezes tem um sonho, né? Acho que foi bem isso que eu falei no começo da live, né? Sobre era um sonho, caramba, eu achava muito legal o curso de odontologia, eu achava muito legal ser dentista. Mas assim, se eu fosse aprofundar, eu ia ver que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu tenho 2 mãos esquerdas, não tenho nenhuma habilidade manual. Provavelmente ia ser um pesadelo, não ser uma boa dentista, né? Então, assim, às vezes falta isso, né? E um jovem de 16, 17, 18, ele não tem esse conhecimento aprofundado, né? Então, precisa estudar, de fato, sobre as profissões que ele acha que tem a ver com ele. Como que elas são na prática, quais são as possibilidades dentro dela, tudo isso. É verdade. E no caso do jovem que está se preparando para o Enem, na verdade, muitos se prepararam o ano todo e alguns até mais de um ano, né? Para essa prova que já está para acontecer, dia 21 e 28 de novembro. E a maioria deles, ou enfim, parte deles, em conhecimento estão preparados, mas sabem que a ansiedade exacerbada pode atrapalhar, né? Por conta dessas crenças disfuncionais e tudo mais. Você acha que, de fato, isso pode interferir no resultado da prova? Pode, no sentido de talvez ter uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Isso pode desestabilizar emocionalmente aquele candidato
e com isso ele pode começar a ter determinadas dificuldades de concentração, né, de memória. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, que pode atrapalhar. E ele recorrer a essas estratégias, né, esperar, de repente, os primeiros 15 minutinhos, voltar ali a ativar o sistema parasimpático dele, né? Porque, assim, tem uma coisa importante na ansiedade, que é, a gente tem o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático é esse que está ali responsável pelos sinais de ansiedade. E o parasimpático é o sistema que cuida dessa parte do relaxamento. Só que um não funciona quando o outro está ativo. Então, para que a gente consiga, por exemplo, né, desligar o sistema simpático e ligar o sistema parasimpático, a gente tem que fazer isso através da respiração. Então, é por isso que esse exercício de respiração diafragmática, ele é tão importante, né? Porque o que acontece na ansiedade é que ela gera um ciclo. Então, a gente tem a interpretação de uma situação, né? Que seria ali o pensamento. A gente tem a emoção, que seria a ansiedade. E a gente tem o comportamento, que seria junto ali, o comportamento junto com as reações físicas, né? Que é todo esse desconforto. E aí, nesse caso, cada pessoa vai ter um comportamento. Você pode, por exemplo, ter o comportamento de evitação, né? Então, a pessoa ela pode desistir de fazer a prova, ela pode se levantar e ir embora, porque ela tem um padrão de comportamento de fuga, né? De fugir. Assim como, por exemplo, na ansiedade social, né? Então, na ansiedade social, que é aquele medo exagerado, por exemplo, de fazer isso que a gente está fazendo agora aqui, né? Uma live. Muitas pessoas têm como estratégia comportamental evitar, fugir, né? Então, se eu fosse, por exemplo, uma pessoa que tivesse ansiedade social, eu poderia ter desmarcado a live em cima da hora, porque a sensação da ansiedade vindo próximo da hora de eu entrar ia ser tão desconfortável que eu ia ter essa estratégia. Então, nesse sentido, né, um jovem que está lá, um candidato que está lá fazendo o Enem, se ele tiver esse padrão, ele pode sim acabar desistindo da prova, nem tentando fazer a prova, por mais que tenha estudado, porque começou a sentir aqueles sintomas todos e evitou, e fugiu, né? E não enfrentou, não esperou o tempo da ansiedade passar para ele conseguir colocar em prática tudo que ele tinha estudado. Uhum. E o que você orienta os candidatos na semana da prova mesmo, né? De repente, hoje, alguns que estão assistindo a live, eu não estou ansioso, estou tranquilo, mas à medida que vai se aproximando da data, né, os sinais começam a aparecer. Então, você orienta realmente a respiração, né, diafragmática, e a técnica do acalme-se, né, que na verdade inclui a respiração mais adequada. E com relação assim, aos pensamentos, o que é que você pode dar de dica para essas pessoas quando começarem a perceber que a coisa está saindo do controle? Eu acho que fazer cartão de enfrentamento é uma dica boa, né? O cartão de enfrentamento é uma espécie de lembrete, né? São bilhetinhos, post-its que você pode escrever, por exemplo, lembrando você de não ficar pensando no difícil, né, a se concentrar no momento presente, a gente chama isso, né, de estratégia de mindfulness, que é você de fato estar aqui, né, se tem um problema que pode acontecer lá no futuro, você não tem como resolver, e se tem um problema que já aconteceu lá no passado, como, por exemplo, a ideia de que eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter me preparado melhor, você também não tem como resolver. Então, você não pode estar no passado e você não pode estar no futuro. Então, traga sua mente para o aqui e agora, né? Traga sua mente para aquilo que você pode fazer agora, nesse momento, com aquilo que você tem. No dia que você estiver indo para a prova, né? Lá para o Enem, tem que marcar alguma coisa para depois da prova, uma atividade prazerosa, para que você também tenha, né, lembranças positivas de você imaginar, poxa, eu vou sair daqui, eu vou, sei lá, almoçar com os meus amigos, eu vou dar um passeio na praia, né? Eu acho que isso é bacana também. Tentar não catastrofizar, ter um pensamento realista. É claro que é muito importante, muito bacana que eu gostaria que todos os candidatos, né, que estivessem fazendo, conseguissem ser aprovados assim, de primeira. Mas a gente sabe que às vezes isso não acontece. E ok, né?
o que a gente vai fazer com isso? A gente vai estudar mais um ano e vai continuar tentando, né? Então, assim, não é o fim do mundo, não é o fim da sua vida profissional, não é o fim do seu sucesso. Então, eu acho que essas são coisas importantes de você trabalhar nesse primeiro nível, né? Que é esse nível cognitivo. Então, faz lá os seus cartões de enfrentamento, escreve lá num post-it, né? Tudo que te ajuda a lidar com esses pensamentos mais catastróficos. E no mais, é aquilo que a gente já sabe. Tentar ter uma boa noite de sono, fazer uma boa alimentação para não correr o risco, né, de ter nenhum problema gástrico ali no dia da prova. Tentar relaxar um pouco também, né, assim, no dia anterior. Se preparar, deixar tudo organizado para não sair na correria, sair de casa com antecedência. Essas receitas aí que a gente já conhece. Maravilhoso. Conhecer o edital é importante também, né? Porque, às vezes, uma coisa simples, tipo de caneta que pode ser utilizada, a pessoa leva diferente, a única caneta que ele tem é justamente a que não pode utilizar. E aí ele está preparado e se depara com uma questão que pode deixar ele, de repente, desestruturar mesmo para a prova. Né? Chegar em cima da hora, né? Sempre tem meme com relação ao último que entrou, fechou o portão e aí já chega esbaforido, já tem um prejuízo ali na prova, né? Todas essas coisas. Então, conhecer o edital também é importante, né? Com certeza. Porque isso pode ser como a gente chama, né, aí popularmente, um gatilho, né? Pode ser um fator desencadeante. Então, às vezes, um fator desencadeante pode ser isso, não ter a caneta certa, ficar preso no trânsito, e aí a ansiedade vai começar a aparecer, que é uma situação potencialmente perigosa, o medo vai aparecer, né, e com isso as reações físicas. Então, para evitar entrar nessa cadeia, né, para evitar esses gatilhos, a gente se prepara com organização, né, com antecedência, para conseguir sair de casa tranquilo. Legal. Deixa eu tentar resgatar aqui a pergunta da Pri. Paila está aqui, Eli, Luciene, oi Luciene. A Bia já estava com a gente, está sugerindo o próximo tema, transição de carreira, maravilha. Mara, Lohane, professor Domingos. Eu achei a pergunta. Achou? Até onde as redes sociais podem influenciar a ansiedade? A comparação da vida do indivíduo, principalmente os jovens, fazem essa cobrança, ver os amigos se formando. É verdade, é verdade. Às vezes, né, a rede social vai ser o fator desencadeante da ansiedade, né? E aí não é que a rede social seja boa ou ruim. É a interpretação que você faz daquilo que você viu na rede social, né? Então, eu posso, por exemplo, olhar os amigos se formando e falar, pô, que bacana, legal, vou chegar lá também, né? Ou eu posso olhar os amigos se formando e pensar, meu Deus do céu, só eu que não me formei ainda, né? As coisas estão dando errado para mim. Então, não é a situação, mas é a interpretação que você faz da situação. Então, se esse jovem percebe que geralmente ele faz um filtro negativo, né? Ele faz uma interpretação negativa dessas situações que acontecem nas redes sociais, o bacana é se afastar delas, né? Principalmente nesse período aí de prova, de estudo, né? Então, dá uma afastada, desabilita, tira os aplicativos, né? E aí depois, quando estiver mais tranquilo, volta. Mas é sempre a interpretação, e não a rede social em si. A rede social, ela é neutra. Ela pode ser tanto boa quanto ruim, mas a maneira que você se relaciona com ela é que vai fazer com que você sinta alguma coisa bacana ou alguma emoção desconfortável. E essa questão que você contou das estratégias é bem interessante também para quem está estudando, né? Mesmo que não vai fazer a prova do Enem agora, mas se tem o objetivo de ter uma boa pontuação, se você está se esforçando, né? Se é o caso de alguém que está participando aqui com a gente, é necessário rever também a rotina, né? Se tem alguma coisa que você percebe que está atrapalhando o seu objetivo, o seu foco de estudar, né? Se está realmente fazendo uso das redes sociais em excesso, né?
essa coisa de desinstalar é interessante, é uma boa estratégia, dentre outras coisas, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas todos os meus amigos utilizam as redes sociais todos os dias, mas todos os seus amigos estão com o objetivo focado que você tem? Então isso tem que ser revisto, né? Ou todos os seus amigos utilizam a rede com a mesma interpretação que você faz dela, né? Uhum. Então a gente precisa sair consciente, né, do que ajuda a gente a se aproximar do que a gente quer e o que atrapalha, né, o que afasta a gente a se aproximar do que a gente quer. Uhum. É verdade. Nós estamos nos aproximando do término antes que o Instagram nos derrube, né, por conta do tempo. Mas ainda temos um tempinho aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode colocar aqui para a gente tentar conversar um pouco. Queria agradecer ao pessoal que veio aqui. Um monte de carinha aqui conhecida, de paciente, de amigo. Muito legal, gente. Obrigada. Acho que só tinha a pergunta da Pri, né? Eu acho que a gente já respondeu. Tá. Então, gente, eu estou muito feliz por essa live. Beli, nossa, você é maravilhosa. Esclareceu muito bem o assunto. Também quero agradecer a todas as pessoas que participaram, familiares, né? Também pessoas que já foram meus orientandos também, eu vi alguns aqui, pessoas que já estudaram comigo. É uma gratidão muito grande ter vocês aqui e incentivo também o nosso trabalho, né? Eu vejo muitas pessoas também divulgando, né? É tão legal essa questão da rede, né? Rede de amigos, as pessoas, os familiares que confiam também na nossa profissão, naquilo que nós escolhemos, né, para ajudar outras pessoas, e eles também acabam divulgando, né, nos incentivando, isso é tão legal. Muito bacana, é muito gostoso. E muito legal te ver de novo, Ju, me fez voltar no tempo. Lá na Prazer é meu. Supervia, perrengues, né? Verdade, muitos. Mas que super valeram a pena, né? E muito legal. Hoje a gente está aqui vivendo essa experiência pós-faculdade, né? Muito, muito bacana. É verdade. É verdade. A gente não consegue imaginar o que vem depois da faculdade, né? Mas estamos aí colhendo os frutos e está sendo bem gostoso, graças a Deus. E é um período tão gostoso, né? Assim, que quando a gente está vivendo, acho que talvez essa seja uma dica aqui, né? Talvez para quem assistir a live, que estiver nesse processo de iniciar a faculdade, aproveitem, curtam bastante, né? Façam amigos, experimentem, porque é uma fase assim, que é muito gostosa, que é muito legal, que é muito difícil, que é muito desafiadora também, né? Mas estejam lá, né? Aproveitem mesmo a faculdade, porque depois que passa, né, a gente vê assim, caramba, eu estava talvez tão tensa, né? Estava tão preocupada, quando eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Então, curtam, né? Curtam essa fase, que é muito legal também, é muito gostosa. Com certeza. Andréia também, Andréia de Cássia estudou com a gente, colocou aqui que lembra dos primeiros dias de aula. Realmente são lembranças maravilhosas. E lembranças das coisas boas e dificuldades também, né? Mas que a gente consegue enxergar como o quanto contribuíram para o nosso crescimento, né? Sim. O quanto que a persistência, né? E a perseverança, elas são importantes para que a gente alcance os nossos objetivos, né? E aí, indo para todos os temas, não só para a carreira profissional, né? Mas para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer coisa agora, né? Persistam, né? Perseverem, que com certeza dá certo. Busquem ajuda se precisarem, né? Se estiverem passando por alguma dificuldade psicológica, emocional, busquem ajuda, né? Tem sempre um profissional aí capacitado para te ajudar. Hoje a gente tem a rede, que também tem muita informação, que também tem muita coisa legal, né? Então, persistam. Os perrengues depois viram histórias para contar, né? E fazem a gente sentir orgulho da nossa trajetória. Com certeza. Então é isso, gente. A gente vai encerrando a live. São 9h20. E aí o nosso Instagram... Já.
Nosso Instagram está disponível. Os meus amigos que quiserem seguir a Isabelle e vice-versa, fiquem à vontade. E se alguém quiser tirar alguma dúvida no privado, né, manda um direct pra gente, que a gente puder ajudar, orientar, vai ser um prazer. Então a gente vai encerrando e quem sabe uma próxima live aí com tema diferente pra gente. Isso aí. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo que participou. Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.